A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo na bênção. Aqui é o pastor Cristiano. Nós temos caminhado aqui no jejum 21 dias ainda. Na verdade, o nosso jejum terminou ontem, mas como eu não faço lives no final de semana, eu vou fazer ainda a live do 20º dia, que nós não ministramos ela. Eu quero compartilhar no dia de hoje. E o 20º dia fala debaixo da figueira. Lá em João capítulo 1, do versículo 43 ao versículo 51, diz assim: Filipe e Natanael, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhes respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João capítulo 1, do 43 ao 51. Eu creio que coisas maiores nós veremos, né? E em qual contexto Jesus disse isso? Certamente não falou uma palavra dessas lançadas ao vento. E lembre-se que Jesus, ele também não precisa impressionar ninguém. Quando ele fala, uma realidade do céu é liberada sobre quem ouve. Quando Jesus libera uma palavra, ele quer liberar, na verdade, uma realidade de vida, uma realidade de poder sobre quem ouve, sobre quem está envolvido com você, a sua casa e o seu ministério. Então, não fique debaixo da figueira. Esse não é o melhor lugar onde você vê coisas maiores. As figueiras têm copas largas, ou seja, elas nos impedem a nossa visão. Vejamos algumas características da figueira e como podemos aprender com a palavra de Deus através desses princípios espirituais. Primeira delas, figueiras ficam à beira do caminho. Jesus viu Natanael enquanto ele estava debaixo. As figueiras, elas podem crescer de forma enérgica, por isso não é indicado que se cultivem figueiras de grande porte perto de casas, pois o crescimento das suas raízes tem a capacidade de deformar as paredes das residências. Por essa razão, a maior parte das figueiras são plantadas longe das casas, à beira do caminho. Elas são plantadas normalmente afastadas. O cego de Jericó, ele estava à beira do caminho. A beira do caminho é uma alusão ao verdadeiro caminho que é Cristo. Na palavra, Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, todos aqueles que estão em Cristo estão no caminho e não à beira do caminho. As figueiras geralmente ficam à beira. Neste lugar não vemos coisas maiores. Estar à beira do caminho é o mesmo que estar à margem do mover de Deus. Tudo que está em volta, em torno, não está no centro, vai ficar realmente à margem. Não fique debaixo da figueira. Esse não é o lugar do mover de Deus. Ao invés disso, entre de cabeça no mover dele. Esses dias nós falamos de chamado, nós falamos de vocação, nós falamos de resposta, de responder, e cremos que exatamente isso, nós não podemos ficar
parados. Não fique apenas vendo as células, não fique vendo apenas as programações da igreja passarem, mas decida participar e decida atuar nas coisas de Deus. A beira do caminho indica uma certa distância do Senhor. Então, ficar à beira do caminho é você ver tudo que passa, mas você não está dentro, você não participa, né? Você tem uma certa distância. Esse foi o lugar em que Pedro ficou quando negou Jesus 3 vezes. A Escritura afirma que ele, Pedro, ficou de longe, observando Jesus sendo julgado e sentenciado pelos fariseus. Debaixo da figueira não é lugar de envolvimento. Você vai ficar sempre à margem. Quem está debaixo da figueira fica de observador e não de participante do mover de Deus. É alguém que acompanha tudo, mas não é um discípulo. Quem fica debaixo da figueira faz parte da multidão. Gosta de palavras, gosta do pastor, gosta do ambiente dos irmãos, mas não quer se comprometer, não quer se envolver. Eu não quero estar debaixo de uma figueira. Eu desejo ver coisas maiores. Portanto, não ficarei debaixo da figueira. Eu vou me levantar e seguir Jesus, seguir o mover de Deus. Eu estou disposto a seguir. E o desafio é: levante-se hoje dessa figueira e decida ver coisas maiores. Enquanto estamos parados, apenas contemplando, vendo o que está a se passar, nós perdemos o mover. Precisamos entrar no mover de Deus. A segunda coisa, a primeira, as figueiras ficam à beira do caminho. A segunda característica é que a figueira foi amaldiçoada. Essa história onde Jesus amaldiçoou a figueira é narrada em 2 dos 3 evangelhos. Primeiro em Mateus 21, depois em Marcos 11 e vamos ver aqui em Mateus 21, 19. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. As pessoas sempre perguntam por que Jesus amaldiçoou a figueira se ainda não era tempo de frutos. E é claro que Jesus sabia disso, porque ele havia nascido e crescido naquela região. A questão é que geralmente temos a tendência de lidar com a palavra de Deus de maneira muito natural. Jesus, ele sempre fez tudo de acordo com o propósito de Deus. Até mesmo nesse caso, ele tinha um propósito. Nada que o Senhor faça é sem qualquer propósito. Qual foi a primeira vez que a palavra figueira apareceu na Bíblia? Na verdade, foi quando Adão quis se esconder de Deus. Ele usou folhas de figueira para tentar esconder a sua nudez. Então ele usou essas folhas. Pelo princípio, da primeira menção, como a palavra é usada pela primeira vez, indica o sentido dela por toda a Bíblia. Portanto, a figueira e as suas folhas são sinais de justiça própria. É você tentando se justificar diante de Deus. Adão quis esconder, maquiar, tentar fazer algo para esconder a sua realidade. A figueira que Jesus amaldiçoou também, ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Em Israel, naquela época do ano, quando uma figueira tinha folhas, isso indicava que os seus frutos estavam por vir, ok? Jesus, sabendo disso, foi até ela colher o fruto. Não encontrando nenhum, ele amaldiçoou. Amaldiçoou o quê? A árvore? A figueira? Não. Se assim fosse, comer figos hoje seria uma maldição. Jesus amaldiçoou a justiça própria. Essa questão de tentar se justificar o tempo todo. Lembre-se, Cristo é a minha justiça. Eu me escondo nele, eu estou nele. Ele me justifica de todas as coisas. Mas nesse caso, o que seria essa justiça própria? O fato de enganar, passar uma realidade que não existe, maquiar, esconder. Isso nos afasta do favor de Deus. Viver uma vida
tentando mostrar que está tudo bem, escondendo a sua nudez, escondendo a sua situação através de folhas de figueiras. Passar uma imagem, né, sem uma realidade é justiça própria. Essa é a maldição da figueira. E eu te digo, não fique debaixo disso. Não fique em lugares que têm aparência, mas que não têm realidade. Tem aparência de quente, mas na verdade são frios. Apocalipse 3:10 afirma que o Senhor irá vomitar essas pessoas que são mornas. Não fique em lugares que tem muitas folhas, ou seja, muitas atividades, muitos serviços, ministérios, mas não tem fruto. O Senhor nos chamou para dar frutos. Ele diz, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, vos designei para que vades, para que deis frutos e o vosso fruto permaneça. Não é Deus que amaldiçoa, somos nós que nos colocamos fora do favor, nos associando com essas figueiras. Coisas maiores veremos quando nos posicionarmos em favor da realidade e não da aparência. Não fique debaixo da figueira. E eu quero aproveitar e fazer uma paráfrase, vem para a videira. Terceiro ponto, a figueira no meio da vinha. Lucas 13, de 6 a 9, diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos tenho procurado fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Lucas 13, de 6 a 9. Por que alguém plantaria uma figueira no meio de uma vinha? Será que isso era algo comum naqueles dias? Uma figueira no meio de uma vinha certamente atrairia pássaros para comerem os seus figos. Isso não parece ser algo bom. Além do mais, ela não dava frutos. Para ver coisas maiores, você precisa estar plantado no lugar devido. O lugar da figueira não é na vinha. Figueira na vinha é como um corpo estranho. Ele não dá fruto. Ele precisa estar no seu lugar adequado. João 15:2 diz assim: Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. João 15:2. Quando não estamos frutificando, precisamos avaliar. Será que está faltando algo? Então precisamos discernir o que é ou qual é o impedimento do nosso fluir e procurar uma solução. Comunhão com o Senhor. Esse mesmo texto aqui de João diz que se nós permanecermos nele e ele permanecer em nós, daremos muitos frutos. Então, ainda que algo esteja impedindo a nossa frutificação, podemos experimentar graça. O lavrador deu mais prazo para a figueira. A palavra diz que aquela figueira estava na vinha fazia 3 anos, mas não dava nenhum fruto. O lavrador pediu mais prazo. Todos nós precisamos de um prazo para frutificarmos. Uns vão precisar de um prazo maior, outros vão precisar de um prazo menor. O nosso lavrador, que é o Espírito Santo, diz que nos ajudaria em nossas fraquezas. Para o caso da figueira, ele pediu mais prazo, dizendo que iria colocar adubo e corrigir o seu solo. Nós precisamos fazer o mesmo com os nossos irmãos. Precisamos ser longânimos, misericordiosos, benignos, mesmo com aqueles que não dão frutos. Nós precisamos dar um tempo, orar por eles, clamar, chorar pela vida deles, para que eles possam frutificar em nome de Jesus. Quarto ponto, figueiras indicam tempos. Mateus 24:32 diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os teus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós,
Quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. A figueira, ela é também um sinal profético do Senhor para nós. Na Bíblia, Israel é comparada a uma figueira e o contexto em questão é a volta do Senhor Jesus Cristo. A figueira, ela é um indicativo de discernimento a respeito dos fins dos tempos. Se eu e você desejamos coisas maiores, nós também precisamos sair debaixo dessa figueira. Mas para visualizar tudo isso, nós precisamos estar no caminho e não à beira dele. Se você deseja ver coisas maiores em sua vida, em seu ministério, saia da justiça própria, saia da beira do caminho, saia da justiça própria e desfrute da videira, da justiça de Deus em Cristo Jesus. Saia de debaixo da figueira e desfrute dessa mesma natureza em que você foi plantado, ou seja, no meio da vinha. Vinha é lugar de videiras, né? de uvas. Então, o Senhor tem nos plantado em lugares frutíferos, em lugares onde nós possamos crescer, onde o clima é favorável. Nós fomos chamados para frutificar. Existe tempo de se aproximar e tempo de apartar, tempo de entrar e tempo de sair. Existe tempo para todas as coisas determinadas por Deus debaixo do céu. Eclesiastes 3, de 1 a 8, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deixar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Não gostamos de alguns tempos descritos aqui, né? Mas eles são necessários. É a figueira nos mostrando os processos de Deus que fazem parte da nossa vida e do nosso ministério. Se você não souber lidar com esses tempos, certamente não verá coisas maiores. Crianças, elas não têm discernimento das coisas espirituais. Elas não sabem olhar para a figueira sem se envolver emocionalmente com ela. Nós precisamos aprender a sair do caminho, vencer a justiça própria e discernir os tempos, discernir o modo. Entenda que não é uma questão pessoal, é um fato espiritual. A nossa luta, ela não é contra carne e sangue, diz a palavra. Você é capaz de ver a figueira e discernir os tempos de Deus para a sua vida? Eu quero dizer algo para você. Você está num tempo de frutificar. Se tem 2 anos, 3 anos que você não frutifica, peça ao Espírito Santo para que ele trabalhe na sua vida, para que ele motive o seu coração para dar frutos para Deus. Saia debaixo da figueira e caminhe em direção àquilo que o Senhor tem para você nesse tempo. Eu acredito que o Senhor tem coisas maiores para cada um de nós. Deus tem coisas grandes, separadas para nós. Nós precisamos experimentar as grandezas do Senhor, as maravilhas dele. Nós precisamos declarar e experimentar coisas melhores em Deus, porque ele tem o melhor para nós. O melhor já foi separado para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar, em primeiro lugar, pela sua vida, para que você possa discernir essas 3 coisas que nós falamos aqui.
sair da beira do caminho, tomar decisões, né? Sair da justiça própria, ficar se cobrindo, se escondendo, ao invés de posicionar, de responder, de encarar determinadas situações. Nós precisamos também discernir o tempo. Esse é o momento de levantar, sacudir a poeira e avançar. E é nesse sentido que eu quero orar pela sua vida. Se você puder, levanta as suas mãos aí, ou uma das suas mãos onde você está. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar cada um dos meus irmãos que vão ouvir esse vídeo, que vão assistir essa live, que a graça e o favor do Senhor seja sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Senhor, que eles possam discernir esse tempo, que eles possam sair do caminho. Essas são as características da figueira. Ela está à beira do caminho, longe, distante, vendo tudo acontecer, mas sem se envolver com o acontecido. A segunda coisa é que o texto fala aqui, é que Adão, ele se vestiu de folhas de figueira. Isso aponta para a justiça própria. Quando nós queremos nos justificar, quando nós queremos esconder, mostrar uma realidade diferente do que aquilo que nós estamos a viver. Senhor, eu declaro, ó Pai, uma realidade de vida, de poder, de glória, de quebrantamento, de sabedoria na vida dos meus irmãos, na vida de cada um desses que vão ver e ouvir esta palavra, em nome do Senhor Jesus. E lá em Mateus 24 nos diz que nós devemos discernir, perceber a figueira como algo que é um sinal dos tempos, ó Pai. Oramos também por discernimento. Esse é o tempo em que as folhas brotam, os ramos brotam, é que algo vai acontecer, a estação está mudando. Nós cremos que tem algo novo para acontecer a cada ano, a cada ciclo, a cada mês, a cada semana, a cada dia, a cada hora. Um ciclo se renova, uma palavra do Senhor está liberada em nossos corações. Por isso nós te agradecemos, te louvamos e cremos, ó Pai, que esse é um tempo de experimentar algo melhor da parte do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te abençoar, quero declarar que você vai sair da beira do caminho, que você vai parar de se maquiar, de se esconder, de ficar mostrando uma realidade que não é verdade. E você vai discernir o tempo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ainda orar pelos líderes. Eu tenho orado diariamente por vários alvos de oração. Na sexta-feira nós oramos pelas disciplinas espirituais, oramos pela nossa vida de oração, oramos pela leitura da palavra, oramos para sermos cheios, né, da comunhão, da intimidade com o Espírito Santo. Oramos também para nós termos uma disciplina espiritual de jejuar pelo menos uma vez por semana. Jejue pelo seu casamento, jejue pelo seu trabalho, pela sua profissão, jejue por respostas que você precisa em Cristo, em Deus, para que Deus abra os seus olhos, para que o Senhor te dê discernimento, graça, favor. E oramos também para que você experimente coisas na vida espiritual. Hoje eu quero orar por líderes. O Senhor nos colocou em posição de liderança. E eu quero orar primeiro para que os líderes sejam intensos, apaixonados e líderes que não são fracassados, que, como diz aqui em Moçambique uma expressão, líderes que não falham nada, cheios de frutos, cheios de bom testemunho, líderes vencedores, que geram vencedores, que trabalham, né, na edificação de pessoas vencedoras, e líderes também que são aliançados, líderes que andam em lealdade, que andam em fidelidade e que andam em honra. É por isso que eu quero orar pela sua vida. Pai, eu quero colocar diante do Senhor agora cada um dos líderes da igreja, Senhor. Cobre a vida de cada um deles agora. Eu declaro que eles são líderes intensos, apaixonados, líderes que buscam a tua presença, líderes que lideram a sua célula, líderes que fazem o seu discipulado,
que acompanham, que ministram na vida daqueles que o Senhor confiou a eles. Eu declaro que são líderes que não falham nada, líderes abençoados, cheios de frutos, cheios de bom testemunho, ó Pai, líderes que estão conectados na videira verdadeira. Senhor, a palavra diz que aqueles que estão em mim e eu estou nele, esses darão muitos frutos. Eu oro também por líderes vencedores, com a postura de vencedor, com o coração de vencedor, com a mentalidade de vencedor, e são líderes vencedores que têm encargo para gerar outros líderes vencedores em nome de Jesus, e também líderes aliançados com a liderança, líderes que caminham em lealdade, líderes que caminham em fidelidade e líderes que caminham em honra. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus, e que essa palavra possa edificar o seu coração, te fortalecer. Eu quero encorajar você a estar na igreja, a estar em comunhão com os irmãos, a fazer parte de uma célula, a não andar sozinho e a fazer parte do corpo. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.